Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo sobre curiosidades e diversão. Estas belas mulheres comandaram reinos da antiguidade, impérios expansionistas e monarquias contemporâneas. Antes de prosseguirmos, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo e ficar por dentro das novidades. Número 10. Ulrika Leonor da Suécia. Leonor da Suécia nasceu em Estocolmo e assim que ela atingiu a idade adulta, teve muitos pretendentes por sua beleza e gentileza. O príncipe Frederico de Hesse-Kassel pediu sua mão quando ela tinha apenas 12 anos de idade. Ela foi nomeada rainha em 1718, mas o conselho convenceu Leonor a renunciar a seus direitos hereditários para que ela se tornasse uma rainha eleita. Tentou reinar com seu marido desde que foi eleita. No entanto, em 1720, ela abdicou para se tornar rainha. Após sua ascensão ao trono, Frederico se tornou o primeiro rei sueco a nomear uma amante oficial a quem chamou de condessa. Então, Ulrika, apesar de sua beleza, dedicou sua vida a ler obras de caridade e cultivar amizades, especialmente do mesmo sexo. Número 9. Elizabeth I da Rússia. Elizabeth I, a Clemente, nascida em 1709, era uma mulher loira, inteligente, elegante e de olhos azuis, além de uma excelente dançarina, amazona e poliglota. Ela tinha uma longa lista de pretendentes, entre os quais estavam Luís XV e o Duque de Chartres, bem como muitos amantes com quem teve romances tórridos e casos de amor. Era aficionada por grandes festas à fantasia, luxo e boa comida. Tinha milhares de vestidos, sapatos e um número ilimitado de meias e outros acessórios. Chegava a mudar de trajes de 2 a 6 vezes por dia. Não gostava de ser imitada, então publicava decretos que incluíam uma lei contra o uso dos mesmos penteados, vestidos ou acessórios que ela usava em determinadas ocasiões. Aparecia em seus bailes com roupas de homem, superando todos os seus convidados. Mesmo após sua morte aos 53 anos, surpreendeu a todos quando encontraram 15 mil vestidos não usados em seus baús. Número 8. Catarina a Grande. O ideal de beleza foi sendo modificado ao longo do tempo. Catarina II da Rússia, também conhecida como Catarina a Grande, foi a imperatriz da Rússia de 1762 até sua morte, em 17 de novembro de 1796, aos 67 anos. Naquela época, a beleza era definida por uma pele muito branca, bochechas rosadas, seios volumosos, braços e pernas arredondados. Catarina tinha todas essas características, embora não se saiba se tal volúpia era o que a tornava cobiçada ou se sua posição social e econômica. Também conhecida como a degustadora de amantes, pois sua vida sexual era agitada e, como não podia de ser, causou muita polêmica. Catarina, com as clássicas regras restritas, dando assim rédea solta a seu sentimento, fazendo tudo o que queria de forma grotesca e extravagante. Mesmo quando já tinha idade um pouco avançada, era gorda, tinha as pernas inchadas e sofria de flatulência, teve amantes com idade de 20 anos. A imperatriz faleceu após sofrer um derrame aos 67 anos. Número 7. Rainha Vitória.
Vitória se tornou a mais importante entre todas da Inglaterra. Nasceu em 1819 e sua ascensão ao trono pôs fim a mais de 120 anos de governo masculino. Vitória, com 18 anos, era uma jovem rainha e bonita. A imprensa britânica elogiou tanto sua beleza, sabedoria e autocontrole que ela recebia milhares de declarações apaixonadas e propostas de casamento. Ela finalmente se casou com o tímido príncipe Alberto de Saxe-Coburgo. Coburgo é uma cidade pertencente ao atual estado alemão da Baviera. O príncipe foi um bom marido, companheiro fiel e perfeito conselheiro em assuntos políticos. Com ele, a rainha teve 9 filhos, e quando Albert morreu, Vitória tinha 42 anos, e sua morte mergulhou-a numa terrível depressão. Ao longo da década de 1860, Vitória começou a depender de um criado escocês, John Brown, e por causa dessa dependência, começaram a surgir rumores caluniosos de que os dois tinham uma relação e até de que tinham casado em segredo, e os jornais começaram a chamar a rainha de Mrs. Brown. Ela contratou 2 indianos muçulmanos para serem seus criados. Um deles, Abdul Karim, foi promovido e agiu como seu escriturário, o que causou horrores entre a família e os demais criados da rainha. A rainha morreu em 1901 e o seu reinado foi o mais longo da monarquia britânica, dando nome à Era Vitoriana. Número 6. Princesa de Éboli. Ana de Mendoza de la Cerda, princesa de Éboli, nascida na Espanha em 1540, era filha de Diego Hurtado de Mendoza, uma das mais poderosas famílias do século XVI da Espanha. Tinha um caráter orgulhoso, altivo e apaixonado. Ela era magra, suas mãos e pés tinham um tamanho acima do normal e possuía um tapa-olho direito. Não se sabe como ela perdeu o olho, mas acredita-se que tenha sido por volta dos 14 anos de idade, pois após essa idade ela já aparece em retratos oficiais com um tapa-olho. Acredita-se que tenha sido um acidente com esgrima, mas alguns estudiosos afirmam que ela já tenha nascido com um problema ocular. Mesmo usando um tapa-olho, a princesa Ana era considerada uma mulher muito bonita e atraente, conhecida por uma personalidade enérgica e com uma proeminente vida na corte. Disse que foi amante do rei da Espanha aos 12 anos. Casou-se com Ruby Gosme, tiveram 10 filhos e ficou viúva quando aos 36 anos. Alguns anos depois teve um amante chamado Antônio Pérez del Riero, que provocou o fim de seu prestígio e hierarquia. Por esconder seu amante do rei, ambos foram acusados de trair segredos de Estado, e esta acusação os levou à prisão em 1579. Ana nunca deixou a prisão e faleceu 13 anos depois de ser encarcerada, pobre e doente, no dia 2 de fevereiro de 1592. Número 5. Cleópatra, a rainha do Egito. Cleópatra nasceu em 69 a.C. em Alexandria, e com apenas 18 anos ela assumiu o poder no Egito com seu irmão Ptolomeu XIII, que tinha 12 anos, e se casou com ele por ordem de seu pai. Segundo as tradições do Egito, a beleza consistia em harmonia e, em se tratando de beleza feminina, era marcada pela magreza, membros pequenos e quadris largos. Cleópatra obedecia a esses padrões e tinha uma série de segredos estéticos que a ajudaram a cativar 2 imperadores romanos, Júlio César e Marco Antônio. Mas os últimos estudos sobre ela a descrevem com um queixo proeminente, lábios muito finos e um nariz pontudo. Tudo indica que não condiz com os motivos e fica na história como uma das mulheres mais bonitas.
A verdade é que seus métodos e produtos de beleza perduraram durante a história, sendo até mesmo aperfeiçoados pela indústria cosmética. Número 4. Anna Bolena. Nasceu em 1507 em uma família bastante influente e de nobreza inglesa. Passou sua infância na corte do rei Francisco, o primeiro da França. Em seu retorno, ela assumiu seu lugar como dama da rainha Catarina de Aragão. A energia e a simpatia de Ana impressionaram a todos e logo ela estava rodeada de admiradores. Ela tinha olhos escuros e cabelos pretos, e seu comportamento gracioso era acima dos padrões normais. Ana era tão atraente que ninguém percebeu à primeira vista que ela tinha 6 dedos, defeito que ela escondeu na época. Diziam que as deformidades estavam relacionadas à feitiçaria. Seu casamento com Henrique VIII foi polêmico do ponto de vista político e religioso. Diante de várias acusações de traição e até mesmo de incesto, Ana foi decapitada na manhã de sexta-feira, 19 de maio de 1536. Número 3. Mumtaz Mahal. Arjuman Banu Begum era uma princesa persa muçulmana que, ao se casar com o quinto imperador mongol, Shah Jahan, passou a ser conhecida como Mumtaz Mahal em persa e em urdu, que significa a joia do palácio. A princesa tinha 15 anos quando sua beleza cativou o príncipe. Foi amor à primeira vista. O príncipe, sem falar nenhuma palavra, deu a ela um colar de diamantes. 5 anos depois, o príncipe se casou com Arjumand e, a partir desse momento, ela passou a se chamar Mumtaz Mahal. Ela se tornou a escolhida do palácio e sua beleza e graça foram elogiados pelos poetas. Após 19 anos de casamento feliz, tiveram 12 filhos e durante seu último parto ela faleceu. O imperador mergulhou em uma profunda tristeza. Ele não deixou o palácio até 1 ano depois, envelhecido e com seus cabelos e barbas brancas. Então foi proposto que a princesa teria o túmulo mais bonito do mundo, construindo em sua homenagem o Taj Mahal. Número 2. A princesa Qajar. A princesa Qajar nasceu no Irã no final do século XIX e faleceu com apenas 53 anos, destacando-se por sua independência e por seu pioneirismo nas mudanças que o país e sua dinastia real passaram quando tinha apenas 7 anos. Ela se casou para depois se divorciar, o que era algo inimaginável em sua sociedade. Ela se casou novamente e de seu casamento nasceram 4 filhos, que foram separados dela após o divórcio. Foi a primeira mulher a usar roupas ocidentais e foi considerada uma das mulheres mais bonitas do Irã na época. Número 1. Cristina da Suécia. Cristina nasceu em Estocolmo em 1626 e se tornou rainha aos 6 anos de idade. Cristina sofria de algumas deformidades, apresentava peito e ombro compridos e o corpo estava coberto de pelos. Ela sempre foi uma mulher que quebrou os padrões da época, adorava ir caçar e era uma amazona magnífica. Nunca gostou de tarefas femininas e até costumava se vestir de homem. E nada disso a impedia de ter mais pretendentes do que Isabel da Inglaterra. Alguns diziam que ela tinha muitos amantes e outros a descreviam como se não interessasse por homens. Sob forte pressão do conselho para se casar, ela viajou para Roma, onde se converteu ao catolicismo e onde morreu em 1689, sendo enterrada no Vaticano,
com atributos próprios de uma rainha. Inscreva-se no canal e ative o sininho para você ser avisado sobre os lançamentos dos novos vídeos. Obrigado a todos por assistirem e até o próximo vídeo.